Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso minutinho de reflexão. Sou César Tavares, trazendo mais um pouquinho do Evangelho para a gente poder refletir sobre esse trecho, tá bom? Pessoal, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, do item 17 e 18, Jesus fala assim, olha, não vim destruir a lei, eu vim fazer cumpri-la. Olha que interessante. Então ele estava falando para o pessoal, peraí pessoal, não fica bravo comigo não. Eu não vim destruir tudo que está aí. Eu só vim fazer cumprir esta lei. Eu te digo em verdade, tá? Que não passarão nada entre o céu e a terra, ou seja, todas as leis serão cumpridas, desde que o único i tenha um pingo. Tá? Ele fala iota com o seu ponto, A tradução é essa. Mas seria desde que não tenha tudo o pingo no i. Então, Jesus não veio contradizer os profetas, porque era quem trazia as leis da época. Isso é muito importante nós entendermos, tá? Ele veio só fazer cumprir aquilo que já tinha. Pessoal, antigamente, antes de Cristo, quase todas as leis, inclusive a lei da época, dos hebreus, era uma lei mosaica, ou seja, uma lei que era trazida por Moisés. Moisés libertou o povo hebreu da escravidão lá do Egito e levou eles de volta para a Palestina, que era a região deles lá, tá? Onde está Jerusalém, até que nós tivemos recentemente aqui, graças a Deus, teve um cessar-fogo entre Israel e os palestinos, lá naquela região, na disputa de Jerusalém, tá? Então, o que acontece? Como Moisés libertou esse povo, eles eram muito tribais, muito primitivos. Então Moisés teve que ensinar eles a serem temente a Deus. E muitas pessoas hoje ainda dizem, eu sou temente a Deus. É resquício da época de Moisés. Porque Jesus veio quebrar esse paradigma. Ele veio falar, agora nós devemos amar a Deus e não mais temer. Uma coisa é aquele pai severo que castiga, que pune. Outra coisa é aquele pai que educa, que ama, que é misericordioso, que é justo, e é esse o convite. Então Jesus, ele não veio dizer, peraí, não existe um Deus, existe Deus. Ele é único, só que ele é Pai, ele ama, ele é misericordioso, tá? E aí muitas leis que Moisés trouxe e outros profetas trouxeram, era voltado com uma linguagem voltada para aquele povo muito primitivo, muito arcaico, onde cometia muitas barbaridades, barbarices terríveis. Outra coisa, as pessoas que tinham a mediunidade, os profetas, eles nada mais eram do que médiuns. Por quê? Médium significa mediar o lado de lá com o lado de cá, o reino dos céus com o reino da terra. Então, mediar, médium, os profetas é isso, tá? Kardec podia até ter usado esse termo de profetas, mas é que a palavra profeta, de uns tempos para cá, ficou com aquele que prevê o futuro, mas não é isso, tá? Os profetas todos, eles eram médiuns. E aí, os profetas, quando eles tinham a vontade de colocar o rei, ele tinha o profeta dele, que ajudava ele. Então, o que ele fazia? Ele tinha esse profeta, ele falava com o profeta o seguinte, com o médium, eu preciso criar uma lei tal. Fala que Deus mandou para você a determinada lei. Aí o profeta, puxa, ouvi, Deus falou comigo. Vocês têm que dar 10% do salário de vocês para a igreja ou para o Estado, o dízimo. E aí, colocou, por quê? Era a ordem. Deus não ia pedir, Jesus vem falar, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Vocês acreditam que Deus ia pedir 10% de dízimo? Pensa, que planeta você está, certo? Ou seja, fala que a mulher que adulterar, ela vai ser morta, tá? Tá aí o médium, o profeta, chegou a mensagem lá dos céus. Deus falou, a mulher que for pega em adultério deverá ser lapidada até a morte, apedrejada até a morte, Vocês acreditam que Deus iria colocar essa lei? Gente, Deus iria colocar os dogmas. Poxa, você passar em frente a um templo religioso e fazer o sinalzinho da cruz, Deus ia pedir isso para você. Jesus era o que mais combatia os templos religiosos, Deus combatia as igrejas. Não faz sentido nós ficarmos seguindo
igrejas, nós ficarmos seguindo religiões, né? Nós temos que sermos racionais. O Evangelho é muito importante, é um manual fundamental para a evolução, mas a gente precisa tomar cuidado em seguir os dogmas, tá? Não estou falando que você não tem que ir numa igreja, mas os dogmas, isso não tem relevância. Então, pessoal, quando veio Moisés, ele trouxe a lei, os 10 mandamentos. Esse sim veio direto por Deus, mas outras coisas, com certeza, eram os homens que diziam que foi Deus para poder cumprir a ordem necessária. Sendo os homens imperfeitos, criando leis, faz sentido que o homem, sendo imperfeito, criaria leis perfeitas? Não, né? As leis dos homens são imperfeitas. A lei de Deus é imutável. Os 10 mandamentos, esse até hoje tem validade, tá? Então, vamos começar a olhar o que é de Deus e o que não é de Deus. E como a gente vai? E Jesus não veio cumprir aquilo que era de Deus, porém aquilo que era do homem, rapidamente ele rompeu, né? O caso da mulher que foi pega em adultério e Jesus conseguiu livrá-la da pena de morte, né? Porque isso não era de Deus, né? Era dos profetas, sim, acredito que o cara era um profeta, que o cara era um médium, mas ele não estava sendo bem assessorado, acho que tinha alguns espíritos meio trevosos em cima desse médium ou desse profeta. Tá bom? Então, aquilo não era de Deus. Então, pessoal, qual é a ferramenta que nós temos para pegar o Evangelho do Cristo e falar, isso daqui serve de base para poder dar sustentação para o Evangelho do Cristo? Vocês conseguem entender? Eu acho que a ciência é a ferramenta perfeita para que hoje, até hoje, nada a ciência consegue combater o Evangelho. E olha que deve ter muita gente. Psicólogos, teólogos normalmente não são ateus, né? Mas tem muitos psicólogos, filósofos, era o que eu queria dizer, físicos, químicos, matemáticos, todos que são ateus e querem combater o Cristo, querem combater o Evangelho, ninguém conseguiu. Muito pelo contrário, por exemplo, gente, esses dias eu li um livro do Augusto Cury, ele se dizia ateu, acho que talvez ele seja até hoje, mas ele não é psicólogo, ele é um psiquiatra fantástico, mundialmente reconhecido, e ele é ateu. Ele foi estudar o comportamento de Jesus. Conclusão, o homem mais inteligente que o planeta Terra já teve. Ele conseguiu entender, o Augusto Cury, que o Evangelho traz uma riqueza de ensinamentos do comportamento humano para que a gente não caia em depressão, ansiedade, angústias e qualquer outro problema, né? Ele concorda com a frase de Jesus, vinde a mim todos vós que estão aflitos. Tá? Então, pessoal, a ciência veio balizar, veio equilibrar para que a gente não se perca nas coisas antigas. Cuidado com o Velho Testamento. Cuidado com livros muito antigos. Cuidado com tudo que está na Torá, com tudo que está no Alcorão, porque nem tudo... Alcorão eu não conheço muito, não posso dizer. Mas na Torá ela é composta por vários profetas. O Alcorão parece que ele ficou muito em volta de Maomé. Tá? Então, retiro aquilo que eu disse do Alcorão. Mas a Torá, ela é praticamente o Velho Testamento da Bíblia. E Jesus veio fazer cumprir, ele veio complementar e trazer a nova. Usando a ciência, a gente consegue saber o que veio de Deus, porque as leis de Deus são imutáveis, e o que foi criado pelos homens, pelos falsos profetas, pelos falsos cristos. Pessoal, é essa a reflexão de hoje. Então, quando Jesus diz, não vim destruir a lei, mas eu vim fazer cumpri-la, ou vim destruir os profetas e vim fazer cumpri-la, né? Era isso que ele quis dizer. Tá joia, pessoal? Um beijo no coração de todos e até semana que vem. Desculpe ter sido muito longo, mas eu achei pertinente. Um abraço!